Graças a Deus, meus amados, tudo na paz. Meus irmãos, quero convidá-los. Nós estamos aí numa sequência de pregação no livro de João. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Só um minutinho que eu tive um problema aqui no meu... Eu trouxe o tablet com o sermão e o tablet simplesmente não quer abrir o sermão. Então, aí não tem jeito. Então a gente vai sem tablet, por isso tem o plano B. O plano B é o celular. É que em vez de eu trazer escrito, eu trago eles dentro do sistema eletrônico. Só que o sistema eletrônico tem hora que prega umas peças na gente, né? E acabou de pregar uma. Então vamos lá. João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Espero que realmente essa passagem da palavra possa ser desafiadora para as nossas vidas. Aqui, com certeza, está uma parte da Bíblia, uma das partes da Bíblia mais pregadas na história moderna do que nós conhecemos o cristianismo. Por quê? Esse capítulo 3 condensa uma das maiores verdades sobre a salvação. E não que a Bíblia toda não o faça. Mas aqui, nesta parte, nesse recorte que nós vamos ver, é tremendo o que Jesus fala aqui. É algo desafiador, maravilhoso para o nosso coração. E eu espero que realmente seja algo tremendo para as nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Eu vou estar lendo, os irmãos simplesmente acompanhem aí em vossas Bíblias. Eu só queria que vocês prestassem atenção, que eu quero já fazer, já despertar vocês para o texto. Vai haver uma conversa aqui. Esse capítulo 3, do 1 ao 21, é literalmente uma conversa entre duas pessoas, entre Nicodemos e Jesus. Tanto que o tema de hoje é esse, Nicodemos e Jesus. Essa conversa é extremamente importante. E chega com Nicodemos com toda uma retórica preparada. Ele fala, é isso que eu quero que vocês percebam no texto, preste atenção, que as primeiras falas de Nicodemos são maiores. Aí Jesus responde e as falas dele são meio similares. A partir do momento que Jesus vai respondendo, as falas de Nicodemos vão ficando menores, porque ele vai perdendo a capacidade do argumento. E as respostas de Jesus vão ficando cada vez maiores. Por quê? Porque Jesus sempre tem algo maravilhoso a ministrar às nossas vidas. Então, vamos lá. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês podem perceber que aqui é a primeira resposta de Jesus, esse versículo 3. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Preste atenção que agora a resposta de Jesus já é bem maior. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha como que a pergunta de Nicodemos já está bem menor. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Já respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Amados, é nesse espírito que nós vamos comentar esse texto. É uma conversa importantíssima de uma linha dentro do judaísmo extremamente importante. Os personagens que mais aparecem durante os evangelhos são os fariseus. São os fariseus que a todo tempo estão arguindo Jesus, estão preparando situações, entre aspas, como se fossem pegadinhas, para ver como que Jesus reagiria frente à lei, frente a algumas propostas que eles fazem, todo o tempo para desarticular um homem que estava agregando um povo ao seu redor, um homem que estava chamando atenção, um homem que estava tendo desdobramentos do seu ministério, que estava incomodando naquele momento a história daquilo que era o judaísmo, porque eles eram homens preparados. Quem que eram os fariseus? Homens preparados, mestres, homens estudados, que dominavam tranquilamente a Torá, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, sabiam as histórias, sabiam as suas interpretações, sabiam ver e cuidar para que as pessoas não usassem da Bíblia, no caso do Antigo Testamento naquela época, de uma forma inadequada. E esses homens eram muito preparados. E o texto começa dizendo claramente no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e deixa bem claro quem ele era, um dos principais dos judeus, ou seja, era um homem preparado, um homem capacitado, um homem inteligente. E aqui, meu amado, você vê já nas perguntas que ele faz, que ele vai preparado para conversar com Jesus. Ele vai com um discurso pronto. Sabe aquela coisa quando você quer conversar com alguém, que você já ouviu a pessoa falar alguma coisa, você sabe mais ou menos como a pessoa pensa, ou como age, você não a conhece, mas você sabe que a pessoa tem conteúdo. Quando você vai conversar com ela, você vai um pouco mais preparado. Nicodemos já foi com um discurso mais ou menos preparado, tanto que ele começa já dizendo, ninguém vindo da parte de Deus, só alguém vindo da parte de Deus pode falar da maneira como tu falas, dizendo assim, olha, tu és rabi, tu és um mestre, olhou para Jesus, não qualificando como um homem comum, mas como um homem que era um mestre, alguém que dominava, alguém que tinha uma capacidade de inteligência. Alguns historiadores dizem que esta aproximação de Nicodemos para com Jesus pudesse ser, talvez,
e não é uma linha que eu concorde, mas eu vou colocá-la aqui, pudesse ser uma possibilidade de trazer Jesus para os fariseus. Porque haviam interesses de jogos políticos ali, porque vocês tinham grupos diferentes dentro da estrutura judaica. E Jesus estava agregando muitos seguidores com eles. E alguns dizem que Nicodemos vai até Jesus, talvez para prepará-lo, para ver o que ele pensava, qual era a sua forma de crer, para ver se ele conseguiria talvez trazer Jesus para o farisaísmo. Eu não acredito nisso, vou falar daqui a pouco no que eu simplesmente creio. Eu creio simplesmente, meus amados, que esse ocorrido foi algo que estava incomodando Nicodemos, como incomodou muitas pessoas naquela época, porém, de alguma forma, Nicodemos foi tocado por algumas palavras de Jesus. Quando nós estamos aqui no capítulo 3, é logo depois da purificação do templo. Nós sabemos que a ordem que João está colocando é uma ordem cronológica dos acontecimentos. O que nós não sabemos é a proximidade dos eventos. Dá para entender? Nós sabemos que aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, Jesus tem a purificação do templo. E logo depois, nós temos aqui Nicodemos visitando Jesus, falando que só alguém vindo da parte de Deus podia fazer os sinais que ele fazia. Só que nós não temos no capítulo 1 e no capítulo 2 descrição de nenhum sinal. Dá para entender? Nós não temos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, tirando o milagre lá da multiplicação da água, a transformação da água em vinho, nós não temos sinais. Nós temos ali uma interferência de Jesus, quando vai ali com o chicote de Azorrague para interferir no templo, mas não é um sinal, é uma manifestação. Ele está tendo um posicionamento, porém, sinais não. Então, o evento do capítulo 3, ele pode estar acontecendo num período onde Jesus já havia feito sinais. Tanto que, se nós prestarmos atenção, João, ele não dedica tempo em observar os sinais de Jesus. É um dos evangelhos que menos fala dos sinais. Sabe, dos milagres. Jesus é o evangelista que menos apresenta isso. Ele fala muito, ele transcreve muito as falas de Cristo, os comportamentos de Cristo. Por quê? Todo o tempo, João quer mostrar quem é Jesus. Todo o tempo. Quem é esse Jesus? E todo o tempo ele está tentando trazer esse Jesus como Deus, como o Messias predito no Antigo Testamento, aquele aguardado. Por isso, quando Nicodemos se aproxima de Jesus, eu creio realmente que é num período, num momento em que ele já havia presenciado outros milagres, e os fariseus estavam atentos ao ministério de Cristo. Eles estavam ali literalmente cuidando do ministério de Jesus, para ver o que estava acontecendo. E nesse cuidar, eles estavam atentos às suas falas, aos seus milagres, tanto que eles interpelavam Jesus com algumas falas, questionando inclusive algum dos seus milagres. Por isso, meus amados, os fariseus não tinham interesse político em Jesus. Eles tinham interesse, na verdade, de que ele parasse de incomodar, porque, na verdade, Jesus era um incômodo para aquele momento deles. Mas vamos ver algumas outras questões. Aqui, nós vamos ver como que vai ser o desenvolvimento desse texto de João, capítulo 3. Vamos começar vendo aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao 2, quando diz que há uma entrevista. O texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer, está vendo? Estes, aqui, estes, plural mesmo, sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Algumas coisas curiosas é quando ele diz aqui: este de noite foi ter com Jesus, ele disse, sabemos, está vendo? Ele não disse sei, ele disse sabemos. Esse sabemos pode-se colocar aqui a ideia de que os fariseus, o grupo dos fariseus, ou pessoas que estavam próximas
a Nicodemos. Aí já os autores têm a tendência de dizer que esse sabemos tinha a ver, na verdade, com os fariseus. Então eles vinham realmente acompanhando. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele não vai de forma ingênua. Ele, na verdade, ele sabia já. Ele já sabia os discursos de Cristo, sabia já de alguns sinais de Cristo, e ele está, de alguma forma, admirado. E esses sinais, e alguns dos seus discursos, pode ser que alguns dele ele não presenciou, porém, ele ficava sabendo pelos outros fariseus. Por isso que ele usa o termo sabemos. Quando ele diz assim, este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais aí, mostrando que não era só um sinal, que tu podes fazer, se Deus não estiver com ele. Algo interessante que nós temos que já destacar aqui, nessa entrevista de Nicodemos com Jesus, ele reconhecia que o que Jesus fazia vinha de Deus. Ele só não entendia quem era Jesus. Isso ele não entendia. Mas ele sabia que as coisas que Jesus fazia só era possível, tanto nas coisas que ele falava, como nos sinais que ele realizava, só era possível porque vinha da parte de Deus. O que ele não conseguia compreender é quem era esse Jesus. Isso ele não conseguia compreender. E foi exatamente isso pela razão a qual ele se aproxima de Cristo, para entender. Porque de alguma forma, os sinais que Jesus estava fazendo, estava mexendo com Nicodemos. Cada um vai ser tocado pelas coisas de Jesus de forma diferente. Alguns vão olhar para as coisas que Jesus diz e vão entender como simplesmente falácias, ideias jogadas ao ar. Até hoje, as pessoas reagem de forma diferente às falas de Cristo, como também reagem diferente aos seus sinais. Porque sinais da presença de Deus na vida da igreja continuam acontecendo. Até porque foi algo que Jesus disse, estes sinais hão de acompanhar. Os sinais continuariam acontecendo. E o próprio Jesus disse que a igreja faria muito mais sinais do que ele. E isso também de fato aconteceu. E aí não é que um homem sozinho fez mais sinais que Cristo. Isso não aconteceu. Porém, os sinais que a igreja de Cristo, por causa da manifestação da presença de Deus na caminhada da igreja, tem ocorrido na história, são em volume maiores do que aquilo que Cristo fez durante o seu tempo de ministério. Porém, não feito por um homem só, mas na história da igreja, na história daquilo que vem a ser o evangelho pregado sobre a humanidade. E aqui nesse diálogo nós temos o versículo 3. Lembrem que o diálogo começa com Nicodemos todo cheio de si, todo preparado, já fez uma pesquisa no Google, entrou lá no Face, viu todas as atividades de Cristo, pesquisou a história dele, fez uma pesquisa completa, agora eu já sei quem é esse Jesus, eu vou preparado para conversar com ele. Quando ele chegou lá, ele faz a primeira pergunta, ou melhor, ele faz a primeira interpelação, dizendo, olha, só alguém vindo da parte de Deus pode fazer esses sinais. E olha o que Jesus responde para ele, versículo 3, vamos lá? A isto respondeu-lhe Jesus, olha só, a isto o quê? A fala de Nicodemos. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Literalmente Jesus disse para ele, você acha que você está entendendo o que eu estou fazendo? Você não está entendendo. Porque você está falando de coisas naturais, daquilo que você está vendo, mas você ainda não entendeu o que está acontecendo. E aí, ele já entra diretamente com aquilo que é o Evangelho. Ele diz claramente, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Espera aí que a minha Siri está participando do meu sermão aqui.
Então, meus amados, nesse sentido, Jesus dá uma resposta para Jesus simples, pequena. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Olha agora, olha a resposta. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não havia uma concepção desse nascimento, desse ser novo, ainda dentro do que era a esfera do momento histórico. Não havia como ter essa mudança. Por quê? Só podia experimentar quem era Deus, quem era judeu. Então não tinha esse negócio de nascer de novo. Não tinha essa coisa do tipo, eu não sou, agora eu passei a ser. Não existia essa esfera para eles. A concepção era toda moldada naquilo que os fariseus começaram inclusive a fazer as suas interpretações do que a Bíblia no Antigo Testamento falava, especialmente o Pentateuco. Eles começaram a fazer aquela construção, mas fora isso não havia como ter uma mudança. Era só aquela formatação, mais nada. E Jesus diz algo para ele que sai completamente fora da caixinha religiosa. Sai fora completamente daquela estrutura ao qual ele fazia parte. Ele diz, você vai ter que ter uma transformação, você vai ter que nascer de novo. E óbvio que a única questão que passava na cabeça de Nicodemos era já um pensamento herético, por isso que ele faz a pergunta para Jesus, porque isso já era um pensamento na época herético. Mas espera aí, eu vou ter que morrer, nascer uma segunda vez e voltar para o ventre da minha mãe? É isso? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Ele não estava compreendendo. Ele não estava entendendo o que Jesus estava falando, porque aquilo ultrapassava o conceito da formatação religiosa. E esta sempre foi a dificuldade dos fariseus com Jesus, porque as coisas que Jesus fazia quebrava todos os paradigmas daquela época, quebrava as formas ritualísticas. Jesus perdoava pessoas falando, perdoa os teus pecados. Os fariseus ficavam, mas quem é você para perdoar pecados? Como é que você faz isso? Quem é você para curar no sábado? Eles não entendiam nada do que Jesus fazia, porque não era só as ações de Cristo que incomodavam. As falas de Jesus, apesar de para nós parecerem muito simples, para aquela época, quebrava todos os paradigmas e padrões, porque não era compreensível. Se você quisesse ter um relacionamento com Deus, bastava você seguir todo o ritualismo judaico. Você tinha que fazer lá o sacrifício, participar, fazer a circuncisão, fazer parte de toda a estrutura, decorar o Pentateuco. Aí pronto, você começaria a ter um relacionamento com Deus. Jesus não criou nenhum tipo de ritual. Não, só disse para ele, você tem que nascer de novo. Se você quiser entender as coisas que Deus está mostrando e fazendo através de mim, você tem que nascer de novo. E isso para Nicodemos foi algo incompreensível. Nicodemos interpreta Jesus de forma literal, porque era assim que eles eram preparados para fazer. Eles não conseguiam sair daquela formatação. E aí, meus amados, eu quero abrir um adendo aqui já para o nosso pensamento. Esse é o nosso grande perigo quando a religiosidade passa a ser o nosso respirar. Nós começamos a ficar tão formatados, tão certinhos, que só dentro da nossa estrutura ritualista nós parece que vamos entender uma ação de Deus. Deus nunca coube dentro de uma estrutura, dentro de um quadrado, dentro de uma formatação religiosa. Ele sempre foi muito além disso. Muito além disso. E o Deus da vida, Ele não está preso a nenhuma estrutura. Por isso, quando vocês veem essas propagandas dizendo, aqui é a igreja tal que salva, a salvação está aqui, nós somos o povo salvo.
Isso é de uma arrogância. Meu amado, nós somos salvos não porque pertencemos à igreja X ou Y. Nós somos salvos porque fomos alcançados por algo inimaginável, misericordioso, gracioso, incrível, poderoso, que transcende a qualquer intelectualidade humana. Por isso que o Evangelho é loucura para o mundo, como pareceu loucura para Nicodemos. Porque quando nós estamos formatados dentro de um pensamento, a nossa mente não consegue ver além. E foi o que aconteceu com Nicodemos. E aí vem o versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui está a questão, meu amado. Esse nascer de novo, esse nascer do alto, porque o nascer de novo aqui é um conceito de nascer do alto, vindo de Deus, só é possível quando vem da vontade de Deus para o homem. Então, quando nós vemos aqui a conversa de Jesus com Nicodemos, nós vemos o evangelho pleno sendo falado aqui. A conversa daquilo que vem a ser o desafio da palavra transformadora, meu amado, não é complicado. Mas é o desejo de falarmos do quem é Jesus. Jesus próprio, conversando com Nicodemos, não usa de uma linguagem difícil, mas a formatação da sua cabeça, da sua estrutura, do seu momento histórico, impede de entender aquela resposta. E é o que acontece com muitos de nós até hoje. O que significa então nascer do alto? Vamos ver os versículos 5 e 8, que é a resposta de Jesus, do 5 ao 8. Vocês já podem ver que as respostas de Jesus começam a ser maiores. As perguntas de Nicodemos vão diminuindo, as respostas de Jesus vão ficando cada vez maiores. Olha o versículo 5 ao 8. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu já fazer aqui uma pausa para entendermos essa questão da água e do Espírito. Alguns biblistas dizem que há uma separação entre essa questão de água e Espírito, dizendo que água é aquele que nasce da carne e Espírito, obviamente, é aquele que nasce do Espírito. Porém, eu já sou mais da linha que entende que a água e Espírito são sinônimos. Nós temos muitas expressões no Novo Testamento que conectam a água como o novo nascimento. O batismo, tantas coisas que acontecem por causa da água. Do seu interior fluirão rios de água viva, falado pelo próprio Jesus. A água tem uma conexão muito forte com o novo, com algo que nos transformou, nos limpou, nos deu uma nova vida. Então, por mais que possa parecer uma divisão de conceito, eu entendo que vem a ser a mesma coisa. Quando ele diz, em verdade, que também era um costume de Jesus, que era uma forma didática para algo que era muito importante. Quando ele diz, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não importa o quão intelectual eu seja, o quanto preparado eu seja, não importa o quão ritualista eu seja, não importa o quão bem estruturado seja a minha família, nada disso me levará ao reino de Deus. Nada. Porque vem do alto, vindo do alto. Eu vou nascer de novo, eu nascendo de novo, vindo do alto, porque não vem da vontade do homem, vem da vontade de Deus. Eu nascendo de novo, eu vou experimentar do reino de Deus. A minha mente vai se abrir para o Evangelho. Então, meu amado, é isso que ele está falando para Nicodemos. Todo o teu ritualismo, toda a tua formação, toda a sua estrutura, toda a sua história, todo o seu status social, não serve para nada se você não nascer de novo, Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui é uma explicação do que ele fala. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aí,
Quando nós entrarmos agora nos versículos 7 e 8, ele diz: não te admires eu te dizer de novo, importa-vos nascer de novo. E por que ele diz isso? Aí ele faz uma colocação no versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele está tentando mostrar que quem é nascido de Deus é livre. É isso que ele quer dizer. É uma pessoa livre de pensamento, é uma pessoa que não está presa à estrutura. Para alguém formatado, para alguém tão estruturado, tão enraizado, tão cheio de legalismo, tão cheio de leis, a pessoa está tão aprisionada naquilo que ela nem percebe que ela está aprisionada. Porque ela respira aquilo, ela faz aquilo faz parte da sua história, faz parte da sua família. Ele defende, ele constrói livros, princípios e coisas em cima daquilo. De repente Jesus fala: nada disso, porque isso está te aprisionando. Agora quem nasce de novo é como o vento, é livre, não está preso, não está formatado, é livre. Essa é a beleza, meu amado, desta conversa. Entender esta plenitude do Evangelho, porque o Evangelho é libertador. E me dá a impressão muitas vezes que a gente fala de Jesus, prega do novo nascimento, fala da libertação que há em Cristo, mas depois nós vamos lá e prendemos a pessoa. E começamos a colocar um monte de conjunto de regras para amarrá-la dentro de uma estrutura, para que ela fique bem amarradinha e bem formatadinha aquilo que eu quero dela. O vento sopra onde quer. Ninguém prende essa pessoa, ela é livre. Não há religiosidade que possa nos prender. Não há estrutura que possa nos prender. Quem pertence a Jesus é livre, meu amado. Quem pertence a Jesus realmente é livre. Continuando neste pensamento, Nicodemos, pode ver que, olha a pergunta de Nicodemos agora, no versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos, porque aqui Nicodemos não falou nada. Agora que ele vai perguntar, como pode acontecer isso? Só foi essa pergunta dele. Só foi essa pergunta. Ele já não tinha mais argumento. Ele na verdade agora já não estava mais curioso sobre quem Jesus era, mas ele estava curioso sobre o que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando começou a mexer com Nicodemos, começou a mexer com a sua concepção, com aquilo que ele era, com a sua história. Ele começou a perceber que ele estava fora de tudo, apesar de todo o seu conhecimento, apesar de todo o seu preparo, apesar de toda a sua história. Ele não estava compreendendo aquilo. Então, como eu faço? O que está acontecendo? Como pode acontecer isso? Aí Jesus responde. Olha a resposta de Jesus, meu amado. É a maior que tem. Essa é a maior resposta de Jesus. A resposta de Jesus vai do versículo 10 ao versículo 21. A última pergunta de Nicodemos aqui nesse momento, para amarrar essa parte, vai do versículo 10 ao versículo 21 a resposta dele. Para vocês verem como ele só falou, como pode acontecer isto? Como que faz? E nesses versículos finais, Jesus faz um resumo do que é o ato salvador de Deus para o mundo. Porque ele está pregando o Evangelho para Nicodemos. Vamos ver? Essa parte é muito importante, meus amados. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, mostrando para ele. Jesus estava tentando mostrar para ele, realmente você precisa de uma transformação. De novo ele diz, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Primeiro ele fala das coisas naturais, aquilo que Nicodemos estava vendo, o que os fariseus estavam vendo, estavam ouvindo, as falas que Jesus havia já pronunciado, os sinais que Jesus já havia feito. Ele está dizendo que, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Está vendo? Eles já tinham visto coisas que mesmo assim não haviam gerado mudanças neles.
Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Está vendo? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Vendo os sinais que vocês estão vendo, ouvindo as coisas que eu falei, vocês mesmo assim não creram em mim. E aqui ele está se referindo aos fariseus. Aí ele está dando uma palavra não só a Nicodemos, mas aos fariseus. Aí ele diz, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Agora olha que interessante. Como crereis se vos falar das celestiais? Se as coisas terrenas estão sendo complicadas para você, se eu falar das coisas celestiais, então pronto. Aí que a tua mente não vai entender mesmo. Por isso, meu amado, nós só podemos ter uma experiência com o Evangelho. A nossa mente só vai se abrir. E esse Evangelho só vai ter um sentido para as nossas vidas. Vai queimar no nosso coração. Vai mover as nossas vidas, vai nos transformar, vai realmente nos fazer novas criaturas, a partir do momento que este Evangelho passa a fazer sentido em nós, através do novo nascimento que nós temos em Cristo Jesus. Ora, versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que estás nos céus. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Meu amado, Jesus faz uma conexão, ele faz uma leitura do Antigo Testamento, ele faz uma conexão com ele. Claro que ele não fala para Nicodemos que é ele, a gente sabe porque depois de toda a sua morte, todo o histórico, mas ele faz uma conexão incrível. Ele traz uma história do Antigo Testamento que é uma história fascinante. O povo estava reclamando com Deus, que só aquele que o povo reclamava, graças a Deus, hoje não temos mais isso. Aí aquele povo reclamava com Deus, estava lá brigando com Deus, aí Deus mandou umas serpentes no meio deles, de leve, coisa de leve. Se fosse aranha, eu acho que eu passava medo, brincando os dois. Mandou umas serpentes lá no meio deles. Aí a Bíblia diz que as serpentes começaram a picá-los. O que começou a acontecer? Começaram a morrer. O povo se desesperou, procurou Moisés, figura do intercessor, Jesus. Procurou Moisés. Moisés foi lá e conversou com Deus. Deus foi lá e tirou as serpentes. Não, Deus não tirou as serpentes. Deus falou para Moisés, pega um madeiro, faz uma serpente de bronze, coloca sobre o madeiro, e todo aquele que for picado pela serpente, se não quiser morrer, vai ter que olhar para a serpente. Vai ter que olhar para a serpente. E quando olhar para a serpente, vai ser curado. Você fala, pastor, mas não tinha que ser ovelha? Não é serpente, Jesus não é uma serpente, Jesus é uma ovelha. Mas a cruz, ela foi bendita ou maldita? Ela foi maldita, meus amados. A Bíblia diz que sobre si levou todo o nosso pecado. Então o símbolo da cruz é de maldição, a serpente é o símbolo da maldição. E quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados. E Jesus fala que da mesma forma, preste atenção, vamos ler aqui de novo, versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, ele está falando dessa história, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque todo aquele que foi picado pelo pecado, porque todo ser humano, ele é contaminado pelo pecado, e ele vai morrer, não tem saída, meu amado. Ou nós vamos passar só por uma morte, ou vamos passar por duas mortes, a morte física e a morte espiritual, ou vamos passar pela morte física, e vamos para a eternidade com o Senhor. Por isso que todo aquele que está aqui essa noite, você sabe que a serpente te picou e você está morrendo. Você sabe que essa serpente ela está acabando com você. Você está sentindo o veneno entrar em toda a sua história, em toda a sua vida. Você está vendo a sua vida se deteriorar. Você está perdendo o sentido de tudo. Você está perdendo a razão de tudo. Aí ele diz para Nicodemos, da mesma forma como essa serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que olhar para o Filho do Homem será
curado. É fé, meu amado, é uma graça maravilhosa. Aqui está a essência poderosa e plena da graça. Jesus está tentando ensinar para Nicodemos o que é esse nascer de novo. É um nascer onde você tem que entender que você morreu e que só existe uma forma de você ter vida: olhar para aquele que é o Filho do homem que vai ser levantado no madeiro. Porque quem olhar e nele crer, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí vem o versículo que todo mundo cita, que está dentro dessa conversa. Porque Deus, vamos falar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando para Nicodemos ainda. Deus ama esse mundo. E Ele mandou o seu Filho aqui para esse mundo. Seu Filho único. E se crerem nele, essa pessoa ela não vai perecer, ela vai ter vida eterna. Ele estava explicando ainda para o Nicodemos o que é nascer de novo. Ele está explicando para Nicodemos ainda o que Nicodemos pergunta para ele no versículo 9. Como pode acontecer isto? Ele está explicando. E quando chega no versículo 17, ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio para ser libertador. Ele não veio julgar. Como diz aquela história, que é uma ilustração, daquele homem que comete um crime terrível, mas ele tem um amigo que é advogado. E esse amigo advogado já tinha dito para ele que se algum dia acontecesse algo com ele, que ele o procurasse, porque ele ia fazer tudo para livrá-lo daquilo que ele pudesse estar sofrendo. Porém, ele, por causa do medo e por causa de orgulho e tantas coisas, não procura o amigo e foge. Passado muitos anos, ele é pego pela justiça. Nessa história não recorre, não passa, tá? O crime não... Essa história continua. Aí, não prescreveu, continuou. Aí esse homem foi pego. Quando esse homem foi pego, de quem que vocês acham que ele lembrou? Do amigo, do advogado. E falou: olha, eu tenho um amigo assim, assim, você poderia chamá-lo para vir aqui? Porque ele falou para mim que se acontecesse, ele ia me livrar. E o amigo chegou lá, foi lá conversar com ele. E ele o lembra: olha, você lembra que você uma vez disse para mim que se eu procurasse num momento difícil, você ia me ajudar e me livrar? O amigo diz: lembro, mas naquele tempo eu era advogado, agora eu sou juiz, sou eu quem vai julgá-lo. Sou eu quem vai julgá-lo. Jesus aqui está dizendo, no versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está na hora de nós recorrermos ao advogado que é Jesus, aquele que será levantado no madeiro, aquele que será morto pelos nossos pecados, aquele que está pagando o preço pela nossa culpa, aquele que, se nós olharmos para ele com fé, seremos curados por amor de Deus, que enviou o seu Filho para fazer isso. Enviou este homem, nascido de homem, para viver a nossa vida e morrer o nosso pecado. Versículo 18. Quem nele crê, vamos ler comigo essa parte aqui, versículo 18, meu amado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu amado, tem muita gente que acha que vai ter um julgamento lá e nós vamos ter tempo para trocar uma ideia com Deus. Sabe aquela coisa de enrolar o juiz?
vamos bater um papo lá com o juiz, vamos chegar lá na hora, porque a gente é bom de enrolation. O senhor sabe, né, Deus? Eu fui até uma pessoa boa, sabe aquela coisa assim? A Bíblia é clara, meu amado. Quem não crê, a Bíblia é clara. Quem não crê, já está julgado. Porquanto aquele que crê, já tem a vida eterna. Nós não estamos mais condenados quando estamos com Cristo, meu amado. A Bíblia diz que não há mais condenação sobre nós. E é isso que Jesus está explicando para Nicodemos, uma religião baseada em culpa. O judaísmo é uma religião baseada em culpa, em regras, em formatações ritualísticas. Eles aprisionavam as pessoas, a pessoa já era aprisionada pelo pecado e aprisionava a pessoa dentro da estrutura religiosa. A pessoa ficava ali amargurada, vivendo uma vida parecendo que não era nunca liberta. Por isso que Jesus olha para Jerusalém e diz: são como ovelhas que não têm pastor. Versículo 19, e qual é o julgamento de quem não crê? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Ele está retornando aqui o que ele explicou lá em João capítulo 1 sobre Jesus ser a luz do mundo. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Agora, quem pratica a verdade aproxima-se da verdade, da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Por isso que a Bíblia nos chama os salvos de filhos da luz. Filhos da luz. O que nós podemos aprender nessa noite sobre tudo isso que nós vemos, meus amados? Primeira coisa, não adianta toda a nossa formação, todo o nosso status social, tendo ou não tendo ele, tendo ou não tendo formação, tendo ou não tendo dinheiro, raça, cor, não importa. Não importa quem você é, não importa a sua formação. Se você se chegar a Jesus simplesmente com esta arrogância da religiosidade, se você se achegar a Jesus achando que você o conhece, você está perdido. Você está perdido, porque a religião nenhuma salva ninguém. Nenhuma salva. Não importa se é batizado, não é batizado, não é o ritual que salva. O que salva é o impacto de Jesus em nossas vidas. Tem que ser quebrada toda essa estrutura, toda essa formatação. Por isso que Romanos 12 deixa muito claro: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nicodemos tinha uma mente formatada, mas não era salva. Não importa quanto conhecimento eu tenha sobre Jesus, isso não me salva. Ah, só alguém vindo da parte de Deus pode fazer estes sinais que tu fazes. Não salva. Não importa quanto argumento você tenha para falar com Cristo, não será salvo. O que salva é o que Jesus deixou claro para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Isto que salva. E aí sim, Nicodemos tem um impacto na sua vida, que eu espero que esse impacto aconteça na sua vida essa noite. Como que eu faço? Como que isto acontece? E não foi homem que explicou isso, não foi Pedro,
Não foi Paulo, foi o próprio Jesus. Ele ensinou-nos o que é ser salvo através da fé. Ele nos ensinou o que é a graça. Ele não rejeitou Nicodemos. Ele abriu a possibilidade para que Nicodemos pudesse receber o Evangelho. E nós sabemos, meus amados, que pela história, quem vai participar do momento final de Jesus depois da cruz é Nicodemos, com José de Arimateia. É os dois, são os dois. Então a segunda coisa que nós entendemos, meus amados, é que nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos. Meu amado, as informações são muito importantes, mas as informações não vão nos salvar. E como que isso acontece? É um madeiro. É a serpente levantada no deserto. Ele diz assim, da mesma forma, será levantado o Filho do Homem. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que nos dá a plena esperança, que nos dá a plena vida. Só em Jesus pode haver nova vida. Não tem outra forma. Não é quão religioso eu sou. Não é por fazer parte de uma família religiosa. Não é fazer parte de uma história. Nada disso me salva. Só Jesus. Olhando para Jesus, o veneno do pecado na minha vida sumirá. E eu passarei a ter uma nova vida. Eu passarei a viver com Cristo. Porque quem crê não é julgado. Porém, o que não crê já está julgado. Quem é do Senhor vive a cada dia a esperança da salvação, a alegria da salvação. E nós olhamos para a cruz todos os dias, porque de lá vem a nossa esperança, a nossa alegria. Nós não olhamos para uma cruz que está com Cristo lá, nós olhamos para uma cruz vazia. Nós olhamos para uma cruz de um Cristo que ressuscitou, que nos traz vida, vida em abundância, vida plena. Queria convidar você para ficar em pé. Tem uma canção antiga, que é do Ademar de Campos, que diz assim: se você souber, você canta comigo. Com certeza você deve conhecer. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber de Jesus, meu bom pastor. É esse Jesus que nós pregamos aqui essa noite. É o Jesus vivo, o Jesus da vida, o Jesus que salva, o Jesus que não está formatado. O Espírito Santo, quando age em nós, nos liberta, meu amado. Nós não somos formatados, nós somos renovados, novas criaturas. Eu quero orar com você. Quero orar por você. Aonde você está? Se nessa noite você precisa dessa oração para a sua vida, para a sua família, eu quero orar com você. Aqui quem está orando é um pecador.
regenerado, salvo pelo poder da cruz. Então eu não estou orando porque eu acredito em mim, mas naquilo que o Senhor é aqui, vivo. O Jesus que conversou com Nicodemos é o Jesus que está falando conosco essa noite. Você tem que nascer de novo, filho. Você está ouvindo Jesus falar para você? Você tem que nascer de novo, filha. Você tem que nascer de novo. Se você precisa dessa oração, aonde você está? Eu queria te pedir humildemente que você se coloque de joelhos. Aonde você está? Só se colocar de joelhos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, Tu és o Deus da vida aqui essa noite, Senhor. O Deus que trouxe uma palavra poderosa ao coração de Nicodemos. Um homem perdido na sua religiosidade, no seu egoísmo, cheio de si, foi impactado pelo poder do Evangelho. Ó Deus, nós cremos que da mesma forma, o Teu Evangelho está sendo ministrado essa noite, Pai. E somente Teu Espírito Santo, Senhor, pode nos convencer da nossa natureza. Somente o Teu Espírito Santo pode mudar quem nós somos. Ó Pai, importa que nós temos que nascer de novo. Olhar para Jesus e sermos curados de quem nós somos. Senhor, fale a cada coração aqui essa noite. Debaixo da sua graça e poder nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.